Olá, pessoal! Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: ECG de 12 derivações para o diagnóstico de infarto. Será que é o suficiente? Solta a vinheta! Pessoal, para falar comigo sobre esse tema muito interessante, eu convido aqui mais uma vez a Daniela Garcia, que é supervisora de produtos da Nihon Kohden. Seja muito bem-vinda, Daniela, mais uma vez. Obrigada, doutor Luiz. Mais uma vez estamos juntos. É um enorme prazer, como eu sempre venho falando. E tem sido muito legal a repercussão dos nossos episódios, e tenho gostado bastante. E bora compartilhar mais conhecimento, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui nessa vida. É isso aí. Fico muito feliz mais uma vez com a sua presença, Daniela. Obrigado mais uma vez aí em nome do Clube da Cardio. Lembrando, pessoal, que os nossos primeiros 2 episódios foram: o primeiro sobre ESCO, né, que é uma ferramenta para mensuração de débito cardíaco de forma não invasiva, não é nem minimamente invasiva, né, Daniela? Vamos deixar claro aqui que é não invasiva. Utiliza só os É, eletrodos e o oxímetro de pulso. E depois, no segundo episódio, na nossa parceria com a Nihon Kohden, nós conversamos sobre o Comet, que é uma ferramenta preditora de prognóstico em pacientes internados em terapia intensiva. Hoje, daqui a pouquinho vocês vão saber quais são as novidades que a Daniela traz para a gente aí. A gente vai falar, pessoal, sobre eletrocardiograma no diagnóstico de infarto. E aí, esse é um tema que o Clube da Cardio já vem falando há algum tempo, mas antes de entrar nele, eu queria dar 2 recados principais. O primeiro deles é que na terça-feira que vem, pessoal, a gente vai abrir o carrinho de forma relâmpago do nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca 2.0. Nós fizemos o lançamento ao longo dessa semana, foi um sucesso, e algumas pessoas vieram nos procurar solicitando aí que a gente é, abrisse novas vagas, porque não conseguiram por qualquer motivo comprar, a vida de médico é corrida, o pessoal trabalha, dá plantão. Então, atendendo a esses pedidos, amanhã nós vamos abrir novamente o carrinho de forma relâmpago. Esse carrinho vai ficar aberto, pessoal, por 48 horas e vai ser a oportunidade que você tem de adquirir o nosso curso, se tornar aluno do Clube da Cardio e aprimorar os seus conhecimentos em pós-operatório de cirurgia cardíaca para você conduzir qualquer paciente nesse cenário. E o segundo recado, pessoal, é que a Nihon Kohden vai nos brindar no nosso curso de pós-operatório 2.0 com uma aula sobre a tecnologia ESCO e a mensuração de débito cardíaco de forma não invasiva. Então, como é que você faz, como você interpreta, a forma de você calibrar, a forma de você conduzir o seu paciente utilizando essa ferramenta. Então, vai ser mais um bônus aí que você, que é nosso aluno, vai aprender no nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca 2.0. o pessoal Voltando tem para... que ficar ligado, né, doutor Luiz? Pois é, não Vamos pode deixar correr passar uma oportunidade para dessa, né? comprar? Exatamente, gente. Não pode marcar bobeira, não. E aí, voltando para o nosso tema de hoje, Dani, para a gente falar de eletrocardiograma e infarto, o Clube da Cardio já vem há algum tempo, eu diria uns 3 ou 4 anos, coincide mais ou menos com o nosso começo. A gente fala que os critérios tradicionais para diagnóstico de infarto, eles cada vez mais têm se demonstrado limitados, né? A gente sabe já aí que 25 a 30% dos infartos oclusivos, ou seja, aqueles que exigem que o paciente seja encaminhado de imediato para um laboratório de hemodinâmica, ou seja, trombolizado, não são detectados pelos critérios tradicionais de infarto, né? De infarto. Então, o paciente precisa ali ter um supra de ST, em pelo menos em 2 ou mais derivações contíguas, para a gente dizer que a artéria está fechada. E a gente sabe que a gente deixa passar muita gente. E aí, nesse sentido, Daniela, eu queria que você falasse para a gente, já nesse primeiro momento, sobre o aparelho Cinecai da Nihon Kohden, que vem aí com a ideia justamente de aprimorar esse diagnóstico de infarto nos pacientes com dor torácica. Conta um pouco para a gente, por favor. O doutor Luiz, é até o que a gente estava batendo um papo antes, né?
falando sobre triagem, né? Será que a gente tria esses pacientes da forma adequada? Será que nossos pacientes são métodos realmente sensíveis? E eles trazem para mim pacientes que realmente podem desenvolver ou não um infarto, né? Então, pensando nisso também, e em alguns artigos é muito interessante que eu venho lendo, que eles colocam o ventrículo direito, né, como ventrículo esquecido, né? Será que ele continua realmente esquecido? Eu acho que, assim, a gente ainda não vai ter uma resposta tão certa em se tratando de dados, porque às vezes a gente também só consegue descobrir que era, em um dos artigos que eu li, que eles só conseguiam detectar, na maior parte das vezes, detectar que o paciente teve um infarto do lado direito, depois, na hora que ia fazer autópsia, enfim, que ia fazer necrópsia, e aí descobria-se que era um infarto do lado direito do coração e não se fez a triagem adequada desse paciente, né? Pensando nesses números, que não são números, que eu digo assim, se a gente for comparar com um infarto do lado esquerdo do coração, não são números que eu possa dizer significativos, porque se a gente colocar, vai, 25% em 1 milhão, é um número absurdamente grande, né? Se a gente for colocar em 10, diminui o número, então a proporção é muito interessante. Mas existem casos, sim, casos que a gente não pega, né? Então, o que que acontece com esses pacientes aí, né? Então, pensando nisso, a Nihon criou um software, né, que é acoplado também aos nossos monitores beira-leito, mas também aos nossos eletrocardiógrafos, chamado Cinecai 18, né? Então, o Cinecai 18, a gente consegue fazer a sintetização das derivações posteriores e direita, sem precisar reposicionar os eletrodos do cabo de 10 vias que a gente utiliza convencionalmente no ECG de 12 derivações, né? Então, a gente consegue já, naquele primeiro momento, né, que a gente está fazendo, triando o paciente, utilizando o ECG de 12 derivações, a gente já consegue fazer as derivações do lado direito e derivações posteriores também. Muito interessante. Quando você me propôs gravar esse episódio sobre esse tema, eu fui também dar uma olhada na literatura, né? E eu cito aqui um estudo publicado em 2007 que mostrou que a gente ampliar as derivações, né, das derivações convencionais de 12 para 18, você aumenta em 18% a detecção de pacientes com síndrome coronariana aguda nesse eletrocardiograma aí que a gente faz habitualmente na emergência, sem que haja um prejuízo da especificidade, né? Ou seja, Sim. a gente deixa passar menos pacientes que têm a doença, sem identificar pacientes que não têm a doença. É, Isso é muito interessante, e eu destaco aqui eu trabalhei com emergência, né, durante muito tempo, Uhum. como cardiologista de emergência, e essa logística de fazer o eletrocardiograma na triagem, para chegar o eletrocardiograma de 12 derivações para o cardiologista interpretar, pessoal, e isso deve ser feito aí dentro de 10 minutos, né, um dos alvos que a gente tem no paciente com dor torácica, nem sempre é tão simples, porque é, o profissional que faz a triagem, ele não faz as derivações posteriores e direitas de rotina. Ele não vai fazer. Quando esse eletrocardiograma chega para você interpretar, né, se você quiser fazer essas derivações adicionais, você vai ter que voltar o paciente na triagem. E aí, geralmente, já tem um outro paciente que está fazendo o exame. Então, assim, do ponto de vista logístico, é complicado você solicitar essas derivações adicionais. Claro que uma alternativa é você pedir para todos os pacientes fazerem essas derivações adicionais. Mas, obviamente, isso vai demandar mais tempo, né? Tira o eletrodo, reposiciona o eletrodo, faz um novo, seriam aí 2 eletrocardiogramas no mínimo, né? Para a gente conseguir abarcar todas essas derivações. Então, eu consigo enxergar de forma muito, muito prática como um eletrocardiograma de 18 derivações sintetizadas, né? Feitas ali apenas Uhum. uma vez, ajudam muito ajudam muito o cardiologista nessa interpretação, né? E o outro ponto interessante, né? Boa parte desses infartos que a gente não detecta
no eletrocardiograma de 12 derivações, eles são justamente os infartos da parede posterior, que na verdade não são a parede posterior, é a parede inferolateral, né, que a gente vê ali com V7, V8 e V9. E que muitas vezes o clínico deixa passar. Existem alguns sinais no eletrocardiograma padrão de 12 derivações que sugerem essa possibilidade. Então, se você tem, por exemplo, um infradesnivelamento do segmento ST de V1 a V3, isso automaticamente é um sinal de infarto, né, oclusivo, um equivalente de supra da parede posterior. Mas as pessoas não estão acostumadas com esse critério diagnóstico. Então, também por esse motivo, esses pacientes podem acabar passando, né? E outro ponto interessante é que o infarto isolado de ventrículo direito, pasmem, existe. Ele existe. Existe. Ele existe. E se a gente não faz as derivações, né, V3R, V4R, esse diagnóstico fica muito mais complicado. Então, pelo que eu entendi, Daniela, o Cinecai, ele consegue lidar, já nesse primeiro eletrocardiograma, essas 18 Exato. derivações sintetizadas sem necessidade de reposicionamento de eletrodos. Exatamente. É um modelo matemático que foi criado, né? E ele sintetiza V3R, V4R, V5R e posteriores V7, V8, V9. Então, a partir das 12 derivações, né, dos 10 eletrodos que a gente posiciona, como convencionalmente a gente já faz, no final do exame, né, no aparelho do eletro, ele pergunta se você quer fazer as derivações sintetizadas, você vai lá, aperta um botão, é um botão que você aperta, você não precisa mexer no paciente, reposicionar o paciente, não precisa fazer nada, é só apertar um botão, apertou o botão, ele sintetiza as derivações do lado direito e do lado posterior para você e te dá a informação já impressa, né? Às vezes a gente até brinca, fala assim, às vezes o pessoal pega e reposiciona os eletrodos, aí imprime o ECG, aí tem que ficar arriscando, a chance de você também criar uma informação errada aumenta. Então, assim, Verdade. eu acho que são muitos paradigmas que a gente vai vendo aí, como o doutor mesmo falou na rotina, às vezes o paciente vem, você não acha nada, trazer ele de novo para uma triagem, para fazer outro eletro, e assim, o tempo só vai correndo, né? É E a verdade. gente sabe que para o músculo cardíaco, o tempo é extremamente imprescindível, né? Então, o Senecai, ele é uma ferramenta, e aí, assim, o mais interessante é que você compra ele uma vez e vai usar para o resto da sua vida, né? Como se fosse uma licença que a gente coloca no eletro ou no monitor beira-leito e você vai conseguir utilizar ele aí para quando você precisar, né? E além das derivações, ele te dá aquele mapa do segmento ST também, e é bem Não. legal. É Legal. bem legal. A gente falou do cenário de emergência e acho que ficou bem claro aí como o Cinecai 18 vem para ajudar, né? Sim, Otimizar ali o nosso tempo e ficar uma coisa sendo conduzida de uma forma muito mais prática. Mas o Clube da Cardio adora pós-operatório de cirurgia cardíaca, Dani. E eu não consigo deixar de imaginar como também nesse cenário essa ferramenta seria muito interessante, né? Fora do cenário de emergência. Porque sim. quando o paciente chega na emergência, o paciente chega relatando dor torácica. E aí a gente vai fazer o Uhum. eletro e já vai olhar aquele eletrocardiograma com outros olhos, porque o paciente tem uma queixa. Sim, No pós-operatório de cirurgia cardíaca, o paciente chega sedado, entubado, sem referir nenhum sintoma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem comprou o nosso curso, pessoal, viu lá que no módulo 1 a gente fala só sobre proteção miocárdica, técnica cirúrgica, técnica anestésica, circulação extracorpórea. E um dos pontos fundamentais da proteção miocárdica é que, independentemente dessa proteção miocárdica ser feita via retrógrada ou anterógrada, aqui a gente está falando da cirurgia que utiliza a circulação extracorpórea, uhum. as partes do coração que são menos protegidas pela proteção miocárdica, né, pela cardioplegia, são justamente o ventrículo direito, o ventrículo direito e a parede posterior, né, a parede inferolateral do ventrículo esquerdo.
De modo Olha só. interessante, né? Essas partes do coração, elas Sim. são particularmente susceptíveis ao infarto pós-operatório. Hum. E aí vem agora o pós-operatório, né? As dificuldades do pós-operatório. A gente dificilmente vai conseguir reposicionar esse paciente para colocar ali um V7, V8, V9, até consegue, mas é mais Uhum. difícil, né? É um paciente que às A vezes custo de muito a sacrifício, custo de muito muitas sacrifício, né? mãos e muito É. sacrifício. É, além disso, um dos parâmetros que a gente tem, né, para avaliar o infarto, pessoal, conforme a definição aí a quarta definição universal de infarto de 2018, eles trazem que é um aumento de troponina, né, acima de 10 vezes o limite superior da normalidade. Que a gente já sabe, inclusive esse ano, Dani, foi publicado um documento pelo um consenso da Sociedade de Cirurgia Cardiotorácica Europeia, que eles propõem aí um aumento do ponto de corte para a gente diagnosticar infarto perioperatório, que 10 é muito pouco, assim, mais de 90% dos pacientes vão aumentar troponina em 10 vezes no pós-operatório, por conta de manipulação cardíaca, por conta ali Sim. da cardioplegia que é feita, algumas células vão sofrer, enfim. E se a gente pega e amplia esse valor de troponina para dar o diagnóstico de infarto acima de 200 vezes, né? Acima de 500 vezes, a gente consegue chegar um pouco mais próximo ali desse diagnóstico, né? De uma forma mais acurada, Uhum. sem estar chamando de infarto, quem na verdade é só uma injúria miocárdica. Então, onde é que eu quero chegar no final das contas? O pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele é repleto de particularidades. E o eletrocardiograma de 12 derivações vem com um papel fundamental para a gente tentar diferenciar quem são aqueles É pacientes. complementar, né? É complementar. Quem são aqueles pacientes que têm uma injúria miocárdica e quem são aqueles pacientes que, de fato, exibem alterações isquêmicas, né, que me permitem concluir que, de fato, houve ali um infarto mais significativo localizando uma parede, né? A gente sabe que o supra, Uhum. ele localiza a parede, ao passo que o infra não. Acrescento uma outra particularidade. No pós-operatório de cirurgia cardíaca, os pacientes não têm janela ecocardiográfica para a gente passar o ecocardiograma e ver se tem uma. Alguns pacientes têm, a gente consegue, mas a maioria deles é Uhum. muito difícil. A gente vê se tem uma parede do coração que está mais acinética ou hipocinética. É, de modo que o eletrocardiograma tem sim um papel fundamental, é, de modo que essa ampliação das derivações padrão, eu acho que também pode ser muito interessante nesse cenário. Com certeza. Eu acho que a gente estava brincando, falando, eu prefiro mais num processo de triagem, né? Porque não deixa de ser um processo de triagem. Tudo que a gente busca é, tentar enxergar, tentar, como eu posso dizer, tentar concluir sobre alguma coisa, chegar a um diagnóstico, de certa forma, a gente tem todo o processo de triagem que antecede a isso, né? E aí, tudo que a gente puder para fazer, para aumentar a sensibilidade dos métodos que a gente utiliza hoje, né? E para mim, eu acho muito melhor eu ter falso positivo do que ter falso negativo, né? Então, a gente tem que perder, às vezes, essa ideia de que, estou com muito falso positivo. Mas se é para triagem, é o que a gente está querendo realmente, né? Se eu quero ver quem são esses pacientes que têm ou não, e eu pegar o maior número de pacientes que eu conseguir triar de forma muito mais sensível, né? Quando a gente fala de triagem, a gente fala de sensibilidade. Então, meu método precisa ser mais sensível, né? E às vezes não tão específico, justamente para isso, para eu conseguir pegar aquele paciente que normalmente, às vezes, ele passaria batido aí num teste mais específico, né? Porque às vezes tem paciente que ele não se enquadra em nada daquilo que os guidelines, o paciente bomba, né? Nada do que tem no guideline o paciente apresenta, e aí às vezes ele acaba passando aí na estatística. Então, é muito bem colocado, eu acho que assim, hoje as ferramentas que a gente tem
Às vezes a gente pensa só na triagem, por exemplo, na triagem do hospital, ali naquele período de tempo agulha, que a gente tem que cumprir todos os protocolos e o paciente tem que passar, né, entre a realização do eletro, até a gente dosagem de troponina, ele tem um intervalo, mas a gente às vezes esquece do paciente que já está ali no nosso cuidado, né? Que também ele tem estatísticas ali que talvez a gente não veja com um olhar tão mais crítico, né? E eu acho que assim, com o advento de tanta tecnologia, e principalmente de inteligência artificial, são números que eu acho que agora estão aparecendo mais, né? A gente está cada vez tendo mais tecnologia para provar aquilo que antes a gente não conseguia provar, né? E eu acho que o Cinecai também está aí para isso, né? Para ajudar a gente nessa, e as ferramentas tecnológicas que a gente tem para provar, né? Para mostrar para a gente quais são os números e às vezes até mudar a conduta que antes a gente tinha, acreditava ser o certo e, né, e provou-se que a gente tem que fazer diferente. É verdade. Me diz uma coisa, Daniela. No nosso último episódio, a gente conversou sobre o Comet e era uma ferramenta prognóstica ali que estava ainda experimental, né? Começando a aparecer em alguns hospitais. Com o Cinecai 18, já está disponível para comercialização ou ainda é algo experimental? Conta pra gente. Não, já está disponível, né? Quem quiser agendar aí uma demonstração, a gente consegue levar nosso eletro, a gente consegue fazer demonstração. E é até interessante, né? Às vezes, num período de um mês, a gente conseguir fazer, talvez, levantar alguns números, né? Que a gente pegue, mas a gente já tem, sim, hospitais que utilizam hoje em São Paulo, né? Que já utilizam os nossos eletros e também utilizam o Cinecai na triagem aí, principalmente do PS, né? Mas estamos aí para demonstrar e, assim, eu acho que quanto mais a gente utilizar a ferramenta, mais dado a gente vai ter, e mais informação sobre aquilo que talvez a gente não veja, a gente, né, começa a ter números mais expressivos na hora de tratar o paciente. E aí, no final, sempre, né? Sempre é pro paciente. Perfeito. É, não, muito interessante isso que você comentou, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, infarto isolado de ventrículo direito é algo raro, mas na verdade é raro porque talvez a gente não esteja fazendo com mais frequência as derivações Exato. V3R e V4R, por isso não estamos identificando, né? Eu lembro que eu li num artigo, e aí eu não vou me lembrar do ano, mas se eu não me engano era 2014, 2017, se eu não me engano. Aí tem um delay aí de memória meu. Que ele fala, né, que às vezes infartos do ventrículo direito, eles acontecem sim, né? E às vezes a gente costuma olhar as outras derivações que teoricamente seriam um espelho das derivações do lado direito, né, do SCG das derivações, mas pegar especificamente mesmo, nesse artigo ele discute que ele falou assim, o V4R é aquela derivação que vai falar assim para você, não, realmente é. Então, assim, às vezes a gente usa de artifícios, não vou fazer porque é só eu olhar aqui, ó, do lado contrário, as minhas 12 derivações e tá tudo certo. E provou-se que não é bem assim, Não né? tá, né? Então, assim, é um estudo bem interessante. Depois, se você quiser, a gente até coloca Na descrição. na descrição do episódio, mas é muito legal, né? Então, inclusive, o artigo ele fala justamente isso, né? Falou assim, será que o ventrículo direito ainda é o ventrículo esquecido? Ninguém olha para ele, coitado, Acho tá que a ali gente isolado. A gente está cada vez mais olhando para ele, mas acho que ainda de forma muito engateando, né? Eu lembro, você Exato. comentou sobre isso daí agora, eu lembrei de um grande mestre que a gente teve na residência lá do Dante, que era Dr. Rui. Ele é o chefe da unidade coronária e ele frisava muito isso, né? Da importância de a gente sempre rodar as derivações adicionais para aumentar a acurácia do eletrocardiograma no diagnóstico de Sim, infarto, né? Tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. É bem sabido na exato. literatura já que os pacientes com infarto que têm, por exemplo, uma oclusão de coronária direita
com acometimento de ventrículo direito têm um prognóstico muito pior do que aqueles pacientes que não têm comprometimento ventricular direito. Inclusive, repercussão aí terapêutica, né? A gente vai ter muito, não vai dar nitrato para esse paciente, enfim. Então, é E realmente. aí, Pode falar. desculpa, pode. E aí, você acha que esse prognóstico é tão ruim, doutor Luiz, por conta da gente não identificar ele, às vezes, a tempo? Ou não identificar, né? Quando você poderia ter identificado? Ou você acha que é realmente uma questão mais estrutural, Eu acho que do provavelmente é uma tipo do combinação infarto? das duas coisas. Eu acho que tem um componente, sim, do fato de a gente não identificar precocemente esses pacientes, Uhum, mas do ponto de vista estrutural, né, a repercussão que o infarto de ventrículo direito uhum, tem ao coração é muito significativa, né? Inclusive aí para complicações mecânicas posteriores, como por exemplo ruptura do uhum, septo interventricular, ruptura de músculo papilar. Então esse paciente ele é mais grave. Assim, se o médico identificar de imediato que existe um comprometimento do ventrículo direito, esse paciente ele já é mais grave. E aí quando a gente soma entendi, isso a um diagnóstico tardio, o cenário fica muito mais desafiador mesmo. entendi. É interessante, né? São números, e aí eu volto a dizer, às vezes são números que a gente não olha, né? A gente não estava acostumado a olhar, né? Porque não se tinham eles, né? Então, é interessante, eu acho que como a medicina é muito dinâmica, né? E aí eu volto a dizer, a gente fala, né? A vida é muito dinâmica, a medicina é muito dinâmica. Então, às vezes, uma coisa que a gente acreditava que era o certo fazer, né? Às vezes a gente começa a perceber que não, né? Que a gente tem que mudar e ter um outro olhar e tratar de outro jeito, enfim. Eu acho que essa é a beleza da medicina. É verdade. Daniela, eu gostaria de lhe agradecer muito por mais esse bate-papo aqui com o Clube da Cardio Podcast. Abro um espaço aqui para caso você queira fazer algum comentário adicional que a gente, por acaso, não tenha abordado. Fique à vontade. Não, eu que agradeço novamente. Quem sabe no futuro também próximo, né? A gente consiga fazer mais aí, mais podcasts, quem sabe trazer mais casos clínicos aí, utilizando as ferramentas Opa, que a gente falou, é bem legal. Caso clínico que é eu acho super estratégia, é didática, é muito interessante. legal. A gente gosta muito. E aí, talvez também, eu estava pensando em talvez trazer aí pessoas que já estejam utilizando as ferramentas como o Comet, como o ESCO, e a gente discutir, eu acho que vai ser bem interessante. E ficamos aí, gente. Agora, né, por enquanto, esse é o nosso último episódio juntos, né, doutor Luiz? Por Senti enquanto. muitas saudades das nossas gravações, do nosso bate-papo, mas as próximas eu tenho certeza que virão e vocês vão gostar bastante. E vamos embora aí discutir mais sobre como a gente pode ajudar a medicina, né, com alta tecnologia, O lema da Nihon. É o lema da Nihon. com certeza. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e dessa sequência, né, dessa série de podcasts que nós gravamos com a Nihon Coding. Para o Clube da Cardio, foi um grande prazer recebê-los aqui para eles compartilharem com a gente essa vasta experiência no meio de produtos voltados para a área médica, né? Monitores, hoje a gente falou sobre o Cinecai, ferramentas prognósticas, acho que eles acrescentaram muito, abriram a nossa cabeça. Médico não gosta muito de sair muito ali do livro, da anatomia, da fisiologia, do tratamento. Então foi legal, a gente falou de inteligência artificial na semana passada. É bem interessante a gente estar atento a essas mudanças que o mundo está passando na área médica, para se atualizar, né? E saber o que vem pela frente, como você muito bem falou, para agregar no cuidado aos nossos pacientes, que é o nosso objetivo final. Exatamente. Essa interface homem-máquina é muito importante, né? Eu acho que o mundo está mudando, né? A gente tem que acompanhar de certa forma, senão a gente fica para trás. Mas é isso que você falou. Eu fico imensamente agradecida, é, por toda a oportunidade também, a abertura que vocês tiveram com a gente. E tenho certeza que essa parceria aí vai durar por muito tempo. Se depender de nossa Muito obrigada parte, aos ouvintes do Clube da Cardio também, que alguns entraram em contato com a gente. Então, muito legal. Então, vamos vamos aí, gente. Seguimos em frente sempre. O que vocês precisarem também da gente, podem contar. muito obrigado, Sempre. Daniela. Um último recado, pessoal. Lá no nosso Instagram, a gente publicou nesse final de semana um vídeo mostrando como
o ESCO se correlaciona de forma muito próxima com o débito cardíaco medido pelo VTI, né? Pelo ultrassom point of care ali. Então, se você quer ver na prática como funciona essa mensuração de débito não invasiva, vai lá no nosso Instagram, tem um vídeo muito legal para vocês aprenderem mais sobre o tema. Eu me despeço, agradeço mais uma vez a Daniela pela participação e a você que nos escutou até o final. E até a próxima. Tchau! Até mais, pessoal. Tchau, tchau.